Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Com Alda Monteiro e Chico Leite. Jornal Águia Web. Você pode participar do nosso jornal mandando um recado, sugestão ou ao vivo pelo WhatsApp. 869-9491-9257. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. Jornal Águia Web. Uma boa tarde a você que nos acompanha através da nossa live no Facebook, através da nossa página Rádio Águia Web. Também uma boa tarde a você que nos ouve através das plataformas de rádio digital, de rádio web e através do nosso app. Uma boa tarde aqui a Alda Monteiro, a nossa psicóloga que está de volta aqui à bancada. Uma boa tarde ao Marcos André. Boa tarde, Alda. É isso, boa tarde, Chico Leite. Boa tarde, Marcos André. E boa tarde a todos os ouvintes. Estou de volta hoje, certo? A vida não é fácil, né? Não. Mas a gente tem que dar, como diz a história, os pulos, nossos pulos. Ainda bem que você é psicólogo. Sim, estou me mantendo muito firme, bem, né? Quem estuda a cabeça, né? Acaba, numa hora dessa, se sente melhor, né? Pelo menos no geral, né? Lógico que tem psicólogo que não tem assim, a cabeça muito boa. Tem uns que são mesmo. Mas é pra ser. Eu tenho um grande amigo que é psicólogo, já está aposentado, mas esse tem a cabeça boa. Hoje a gente tem aqui um bocado de notícia, viu? Como sempre, né? Então a gente já traz aqui uma notícia boa aqui para abril, né? Em abril, contas de luz seguirão com bandeira tarifária verde. A geração de energia por usinas hidrelétricas continua estável no país. Os reservatórios estão bem abastecidos com H2O. Crédito do trabalhador exige cuidado e paciência para valer a pena. Saiba como aproveitar melhor o programa de empréstimos com parcelas descontadas no salário. Está disponível no app da Carteira de Trabalho Digital. A gente traz aí essa matéria para auxiliar você, né? Ou um amigo, né? Um parente que vá fazer esse tipo de negócio. Preste bem atenção nessas dicas. O deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, destaca avanços no futebol piauiense. É um bonito vídeo aquele que você me mandou, Marcos André, que eu acho que foi o melhor campeonato piauiense de todos os tempos. Vai ficar na história e vai deixar de ficar na história quando for superado pelo próximo ano. Assim a gente espera. Prazo para pedir isenção da taxa do Enem começa no dia 14 de abril. Inscritos no pé de meia estão entre os que têm direito à gratuidade. Aí, gente, vamos fazer o Enem. A Associação Mundico Carcará no passado desenvolveu um bonito trabalho com relação ao Enem. Mas infelizmente a gente, devido à concorrência aí com outros colégios, até mesmo com o governo do estado, né, acabou que a gente tinha um público grande no começo, mas lá no finalzinho já tinha um público muito pequeno e já não atendia as expectativas aqui da associação. Mas foi muito positivo, né, o contato que a gente teve com os jovens, e a gente traz essa matéria aí para reforçar, né, para lembrar que você deve se inscrever, né, principalmente quem está aí no pé de meia tem o direito de fazer o Enem de forma gratuita. É bom que você faça durante as 3 edições aí quando você está cursando o ensino médio, para você ir pegando experiência, né, para quando for fazer de vera, né, você já está bem afinado. E a gente também aqui tem 2 vídeos aqui que nós vamos exibir, e para você que está nos acompanhando através das plataformas de rádio, vai ouvir aqui um pedido aqui do pastor Rogério, né, que coordena o projeto Caçadores de Vida, que é um sítio, né, que auxilia a recuperação de pessoas que estão fazendo uso de drogas, né, e é preciso que haja esse processo aí de desintoxicação, e o pastor
Rogério tem um bonito trabalho aqui em Barras, né, com os caçadores de vida. A gente dá prosseguimento ao mês, né, Abril Azul, o autismo, né, conscientização com relação ao autismo, né. Autistas adultos enfrentam obstáculos sem diagnóstico precoce. Falta de informações atrasa acesso a tratamentos e direitos. Aquela que não existia diagnóstico, né? Então tem muito adulto aí, até eu posso ser autista e não sei, o Marcos André, a gente não teve, a gente não tinha acesso a essas formas de diagnóstico, né? Vamos para frente, gente. Banco Central anuncia inovações no Pix. Mas dessa vez não vai gerar polêmica, né? É o Pix parcelado e Pix como garantia, estão entre as novidades, né? Com outras modalidades, outras funcionalidades desse meio de pagamento, de transferência de recursos, já amplamente utilizado pelo povo brasileiro. E, gente, como eu já tinha falado aqui por várias vezes, desde o começo do ano, né, a vereadora Tatiana Medeiros foi presa pela Polícia Federal, em Teresina. E, na sequência, a Justiça afastou a vereadora da Câmara. E o PSB agora está abrindo um processo, né, que é o partido da vereadora, para expulsá-la, né? E tem a resposta, gente, do deputado Evaldo Gomes ao assédio, né, do PT. Né? O deputado já realizou. Então vamos dar início aqui no nosso jornal. E também lembrando que eu recebi um honroso convite aqui por parte do Diretório Municipal de Barras para uma reunião do Diretório do PT no dia 5 de abril, às 9 horas, sábado próximo, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Barras, para discutir a eleição do Diretório Municipal, registro de chapas, enfim, esse processo de eleição direta no PT está ocorrendo a nível nacional, né? Devido a com muito as direções do partido foram prorrogadas seus mandatos. E agora está se abrindo esse debate dentro do Partido dos Trabalhadores para a renovação de seus quadros dirigentes. E a reunião é sábado, 9 horas da manhã, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É importante o comparecimento de toda a militância do partido. Gente, tem uma notícia aqui da semana passada, mas como a gente fechou a pauta quinta-feira, e quinta-feira foi preso um policial civil por abuso de autoridade em Barras. A gente vai trazer esse assunto aqui porque é lamentável, né, que as pessoas principalmente que trabalham na polícia, envergonham a instituição, que é uma instituição séria, que é para cuidar da sociedade. E aí o sujeito anda fazendo esse tipo de, se é que realmente fez, né, que está sendo investigado aqui, é lamentável, e principalmente violência contra a mulher. Então a gente não pode deixar de trazer esses assuntos à baila, e a gente vai encerrar a edição de hoje com uma matéria, né, da Cidade Verde, que foi quem fez a premiação, o Grupo Gelta Veículos, e a Cidade Verde também, do Grupo Gelta, que fez a cobertura do Campeonato Piauiense, e transmitiu as duas partidas da final do Campeonato Piauiense, que foram aqui retransmitidas pela Rádio Águia Web. A gente vai trazer esse balanço, né, que foi deveras positivo com relação ao Campeonato Piauiense, edição 2025. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Vamos aqui para essa boa notícia com relação à conta de luz, porque, enfim, a conta de energia impacta no bolso de todas as famílias brasileiras. No mês de abril, as contas de energia seguem na bandeira verde. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as contas de luz não terão custo adicional devido às condições favoráveis de geração de energia no país. Mesmo com a transição do período chuvoso para o seco, a geração das usinas hidrelétricas continua estável. A ANEEL reforça a importância dos consumidores manter bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Vamos para frente, gente.
Vamos falar agora sobre gripe, né? A gente sai aqui... Não, sobre gripe não, Marcos André. Vamos primeiro falar de empréstimo, né? Empréstimo. Vamos falar mais dicas sobre o crédito, sobre o consignado para o setor privado, né? Para você que tem a carteira assinada, é só baixar o aplicativo, o app do Ministério do Trabalho, a carteira de trabalho digital, e ter acesso a esse benefício de conseguir um empréstimo com juros mais baixos do que os praticados pelo mercado, pelo sistema bancário brasileiro. Uma nova modalidade de empréstimos está disponível para trabalhadores com carteira assinada há mais de uma semana. Desde o dia 21, empregados formais podem solicitar o chamado Crédito do Trabalhador pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Esses empréstimos têm parcelas descontadas diretamente do salário. Parte do fundo de garantia também pode ser colocado como garantia de pagamento para caso de demissão. A promessa é que isso vai reduzir os juros cobrados pelos bancos. Nos primeiros 7 dias após a liberação dos empréstimos, 193 mil contratos foram fechados e 1 bilhão e 280 milhões de reais liberados. Além disso, mais de 8 milhões de trabalhadores já pediram propostas para obterem o crédito. O aplicativo da Carteira Digital de Trabalho fica disponível de forma gratuita na internet. Numa busca no Google, por exemplo, ele tende a ser um dos primeiros resultados a aparecer. Ao acessar a área de empréstimos do aplicativo, o trabalhador pode verificar o valor ofertado pelo banco, o valor das parcelas do crédito e a taxa de juros que será cobrada na operação. Esse é um ponto importante. Por meio do crédito do trabalhador, um empregado pode comparar e escolher pelo aplicativo o melhor contrato de empréstimo para ele. Basicamente, esse contrato é o que cobra um juro menor. Mas a principal dúvida para muita gente ainda é se vale a pena. Simulações feitas por economistas e pelo próprio Brasil de Fato geraram propostas de bancos com juros de até 4% ao mês. A pesquisa de juros realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, mostra, por exemplo, que em fevereiro a taxa média de um empréstimo pessoal concedido por um banco era de 3,86%, ou seja, mais baixa do que algumas propostas do crédito do trabalhador. E se o objetivo para tomar um empréstimo for a compra de um carro, eletrodoméstico ou outro bem, o crédito do trabalhador pode ser ainda menos vantajoso. Segundo a própria ANEFAC, o juro médio do crédito direto ao consumidor, o CDC, é de 2,2%. Isso é quase metade da proposta com juro de 4%. O Brasil de Fato também recebeu propostas de bancos para empréstimos com juros de 1,89%. Esta sim foi uma taxa considerada baixa. Os economistas ressaltam, no entanto, que o crédito do trabalhador é um programa novo, por isso nem todos os bancos, principalmente os grandes, estão operando com ele. Nesse sentido, a recomendação dos especialistas é para que, se o trabalhador puder esperar, vale aguardar mais algumas semanas para solicitar um empréstimo. Já para quem tem dívida, a situação muda. A ideia é acessar o crédito do trabalhador o quanto antes. A partir de junho de 2025, os trabalhadores poderão também trocar de empréstimos já contratados pelo aplicativo por outros ainda mais vantajosos, se disponíveis. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A partir do dia 14 de abril, começa o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Os interessados terão até o dia 25 de abril para fazer a solicitação. Mais informações podem ser consultadas no edital publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira pelo Ministério da Educação. Quem teve isenção da taxa em 2024 e deseja realizar o exame deste ano de forma gratuita, deve justificar a ausência às provas do ano passado. As solicitações devem ser feitas pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. O resultado dos pedidos será divulgado em 12 de maio. Quem quiser entrar com recurso poderá pedir entre 12 e 16 de maio e o resultado sairá no dia 22 do mesmo mês. Segundo o INEP, podem pedir a gratuidade às pessoas que estão matriculadas no terceiro ano do ensino médio em escola pública, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, estar inscrito no programa Pé de Meia, entre outras situações.
Com supervisão de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois vamos lá, gente. Vamos tratar de autismo aí. Apesar de já mostrar sinais na infância, casos de autismo podem passar despercebidos para muitas famílias. Mas na vida adulta podem deixar muito mais nítidas as dificuldades de interação social e principalmente de condução da carreira profissional. É o caso da estudante Carol Nobre, de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, com 34 anos, ela conta que lidava com a constante sensação de insucesso. E o diagnóstico só veio aos 28 anos, após sinais de depressão e até mesmo de uma tentativa de suicídio. Eu só fui descobrir o autismo depois de inúmeras tentativas frustradas de sucesso, tanto na minha vida profissional, na minha vida pessoal, financeira e até mesmo na minha vida acadêmica, porque eu não conseguia ter sucesso na carreira de odontologia devido aos ruídos e aos barulhos. Então eu acabei entrando em um episódio de sinais de alerta para depressão, suicídio. Foi quando a minha amiga identificou que eu poderia ser autista. Passei com avaliações neuropsicológicas, psiquiatra, neurologista, e aí veio o diagnóstico de autismo. As dificuldades comuns da vida adulta se tornam um fardo ainda mais pesado para quem tem TEA, o transtorno do espectro autista. A musicista e arte-educadora Mariana Camelo, de 33 anos, sempre se sentiu diferente, mas só foi atrás de uma resposta depois que reprovou 8 vezes no exame para tirar a carteira de motorista. Hoje, a moradora do Núcleo Bandeirante no DF faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico e busca por mais qualidade de vida. Eu busco cada vez mais pelo autoconhecimento, a me entender, a entender as minhas demandas, minhas necessidades. Hoje eu aprendi a respeitar muito mais os meus limites, então quando eu percebo que eu estou entrando em alguma crise, eu procuro me recolher. A música e a docência me ajudaram a desenvolver a parte de sociabilidade. Como forma de lidar com o autismo, Mariana transformou em profissão o imenso interesse dela pelos pianos. Esse é justamente um dos sinais do transtorno, chamado hiperfoco. A Organização Mundial da Saúde estima que o Brasil pode ter mais de 2 milhões de pessoas com autismo. E de acordo com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, 90% das pessoas do espectro autista no Brasil não foram diagnosticadas. O médico neurologista Luiz Villanova, membro da Academia Brasileira de Neurologia, destaca a importância de um diagnóstico para a busca pelo tratamento adequado. O diagnóstico permite intervenções através de terapias que podem melhorar a qualidade de vida, a interação social e que deixam esse indivíduo menos angustiado ao se relacionar com as pessoas ou a vivência de situações sociais. Quanto mais precoce é o diagnóstico, se inicia o processo de tratamento, e isso facilita a vida do adulto autista. O diagnóstico de TEA deve ser feito por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psiquiatras ou neurologistas e por fonoaudiólogos. A psicóloga da área de autismo do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Jéssica Aquino, ressalta que o diagnóstico de autismo é importante não só para o autoconhecimento, mas também para a garantia de direitos. A pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista é, por lei, uma pessoa com deficiência e tem a garantia de direito também para autoconhecimento, cuidado consigo, compreender seus limites, que todos nós, quanto seres humanos, temos. Muitas das vezes as pessoas, ao acessarem o diagnóstico, é que conseguem olhar para isso de uma maneira mais consciente, mais cuidadosa, que vai trazer benefícios para elas e para as pessoas em torno também. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista está prevista em uma lei de 2012. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhece desde 2015 o autismo como uma deficiência.
A psicóloga Jéssica Aquino ainda destaca o direito ao diagnóstico, ao acompanhamento da saúde mental. Para isso, ela defende o direito à inclusão e o fortalecimento do SUS. Precisamos fortalecer o que nós temos de serviços em saúde mental dentro do SUS, os CAPs, para que o direito ao diagnóstico, ao cuidado, à saúde mental seja garantida para todas as pessoas, independente de onde ela venha. Um direito humano garantido, institucional, que a gente precisa lutar fortemente pela manutenção desses espaços. Não dá para a gente falar sobre transtorno do espectro autista sem falar de inclusão, de atendimento de qualidade e que todas as pessoas acessem isso. Qualquer pessoa com sinais de transtorno do espectro autista pode buscar o SUS na unidade básica de saúde próxima de onde mora para uma avaliação da equipe de atenção primária. Se for necessário, ela vai ser encaminhada para a atenção especializada em reabilitação. O tratamento gratuito também é um direito. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Dando continuidade ao tema que a gente conversou sobre a conscientização sobre o autismo. E hoje falando sobre os adultos que enfrentam muitos obstáculos na vida adulta, né, sem ter o diagnóstico precoce. Isso, esses adultos que passam por muitos problemas por não saber como é que pode dizer? Se adaptar, né? Se adaptar, eles se sentem muito deslocados, incompreendidos, certo? E tem dificuldade em saber como lidar consigo mesmo, certo? Como é que eu posso dizer assim? Eles não entendem pelo fato de eles não se encaixarem, né, na sociedade, em alguns locais, inclusive no local de trabalho, né, que é muito importante aí. Então, num dos casos aí, uma autista, ela não tinha um diagnóstico precoce, foi fazer a faculdade de quê? De odontologia. E a gente sabe que autismo tem problema com irritabilidade com a audição, né? É uma sensibilidade auditiva aí, que é característica da condição do autismo, é uma das, né? Então, por isso que tem muita gente que não compreende, pode até achar que é frescura também, até como o transtorno depressivo, é isso? Podem até achar que é frescura, mas não é, certo? E é mais, como é que eu posso dizer, sentido por aquele que passa pelo problema. Às vezes o outro pode não compreender, mas procurar entender as condições do outro, as dificuldades, certo? Para uma pessoa normal, vamos dizer assim, normal, já tem aquela dificuldade em se encaixar nos locais. Imagina para quem tem a condição do autismo, certo? E passam por vários médicos, especialistas, às vezes até o psicólogo. Pode acontecer de não identificar ali, não ter o diagnóstico, certo? Pode ser que vá identificar ali mais para frente, certo? No último caso, geralmente. A pessoa se sente diferente, né? E não sabe o motivo, né? Deve ser um complicador grande, né? É um complicador grande. Sim, principalmente as mulheres que passam por essa condição aí do autismo. As mulheres, elas têm mais a dificuldade de receber o diagnóstico por conta que elas têm que mascarar, na maioria das vezes, ela tem que mascarar todas essas dificuldades. Elas são obrigadas a se encaixar forçadamente ou ocultar todas aquelas dificuldades, né? É como se a condição do autismo não tivesse ali. E aí que acaba desenvolvendo o quê? Uma depressão também, ansiedade e tudo mais, certo? E o caminho é procurar os profissionais, né? Tem que buscar, tem que estar em terapia.
certo? É complicado. Segundo o Caetano Veloso, na música Vaca Profana, de perto ninguém é normal, né? Todo mundo de perto ninguém é normal. Todo mundo deve ter algum BO, né? Sim. Então não ter vergonha e procurar ajuda. Sim, já ouvi falar anteriormente que ao chegar no ano de 2025 não ia ter ninguém que não tivesse algum transtorno ali, certo? Do jeito que o mundo tá doido aí. Isso. Eu assisti uma série na Netflix e recomendo principalmente os pais a assistirem, que chama-se a série Adolescência. Porque você imagina o quê? Seu filho está lá trancado no quarto, vendo a internet, eu não tenho nada a ver com o que ele está fazendo. Sim. Tem. Sim. Porque, olha, existem certas comunidades loucas dentro da internet, como uma tal do incel, que eu não sabia nem que existia. O que quer dizer isso? Incel são jovens masculinos, né, pré-adolescentes, adolescentes, que têm problema de relacionamento com o sexo oposto, com as mulheres. E dando aqui um spoiler da série, o jovem, ele mata uma colega, a facada. Nossa. E há todo um desenrolar, a série é brutal, é muito importante que se assista. E eu já assisti alguns debates pós a série, né? Inclusive hoje pela manhã, antes de sair para caminhar, 4h pouco da manhã, eu estava ouvindo e vendo uma análise feita pelo Christian Durk, que é um dos maiores psicanalistas brasileiros. Ele analisando a série. Mas eu tinha assistido também uma outra análise de um psicólogo desse metido a modinha, que criticando, porque tem uma psicóloga na série, e eu não vou dar mais spoiler, né? Então o psicólogo estava criticando o comportamento da psicóloga. Psicóloga fictícia, né? A psicóloga da série. Sim. E o Christian Duque já não critica, ele já vê por um problema de linguagem, né? Que é uma coisa bem mais profunda para a pessoa. Eu porque tenho essas viagens de estar acompanhando essas coisas. Eu quero falar um pouco mais sobre essa série. Essa série ela aborda, não cheguei a assistir, mas o que eu já pesquisei, eu sempre pesquiso onde assistir. Então, essa série ela aborda muito a questão da geração do quarto. Né, a geração do quarto, que fala de uma adolescente que se isola em seu quarto e vive online o tempo inteiro, esconde suas dores da família, até que tudo explode. Né? Chega e acaba entrando nesses grupos malucos, né, que pregam as coisas que não tem pé nem cabeça. Então é importante, eu ressalto aqui, que a família acompanhe o que o jovem está fazendo na internet. Isso. Porque lá não é brinadeirinha qualquer não, lá ele pode se deparar com ideologia não, a gente não pode chamar isso de ideologia, não seria um nome que a gente pode dizer para isso. Isso. Uma linha de pensamento, sei lá, uma loucura, porque essa história de incel, por exemplo, é completamente sem pé e sem cabeça. E tem um montão de jovens no Brasil e no mundo que está indo por esse caminho. Porque tem dificuldade de se relacionar, né? E aí procura uma justificativa que não tem amparo científico, que é uma loucura, que leva à violência de gênero. Então é muito complicado. Hoje o mundo está complicado porque a gente vive numa aldeia global. Nós não vivemos mais isolados, né? Sim, e hoje muitos adolescentes, eles passam a maior parte do tempo trancados no quarto, conectados com o mundo inteiro e completamente desconectados da própria casa. Né? O quarto virou o universo inteiro, né? E o resto da casa é só um lugar de passagem. Então, isso é uma problemática aí que a gente tem que estar relatando atualmente. Não é culpa só do celular. Né? A própria arquitetura da casa moderna contribui para isso, com esse isolamento. Os quartos com tudo lá dentro, até banheiro, tem um computador já montado, certo? Não falo de você, porque você já é... Viu, Chico? Eu já sou fanático por computação, por computador, a vida toda. Eu vivo trancado dentro de um quarto com o computador. Não, mas quando ele sai, gente. Ele não fica o tempo inteiro, certo? É verdade. Eu vivo mergulhado na informação. Eu sou viciado em informação. Acho que já deu para notar, né? Sim. Vamos lá, vamos para o Banco Central. Olha, que não crie nenhuma fake news com relação às medidas lá aí do PIX, viu? Quem está criando não é o governo, é o Banco Central, que é um órgão autônomo, né?
O presidente indica lá, o presidente e o diretor, mas depois eles não têm que obedecer ao governo, eles obedecem ao mercado, essa instituição fantasmagórica que manda em tudo. O Banco Central pretende entregar uma série de inovações envolvendo a agenda evolutiva do PIX. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, na abertura da celebração dos 60 anos da autarquia. Desde a ideia de a gente poder fazer o PIX por aproximação, que já está hoje parcialmente, sendo utilizado pela população, que vai aumentar a segurança de você conseguir fazer o pagamento, vai ser mais simples você fazer esse tipo de pagamento. O chamado PIX parcelado, com taxas que sejam mais competitivas e mais interessantes para o cidadão. O chamado PIX como garantia, para quem empreende, para quem não tem uma remuneração fixa, mas ter uma remuneração recorrente e poder usar a sua chave PIX ali como garantia. Além das novas modalidades em estudo, o Banco Central vai dar seguimento ao processo de segurança do PIX para rastrear os recursos e evitar golpes. Também durante o evento, o presidente do BC afirmou que um dos desafios essenciais da instituição é o da comunicação. Por isso, se comprometeu em ampliar cada vez mais o debate sobre a política monetária e prestar contas das decisões tomadas. Também quero dizer que vejo com muitos bons olhos quando esse debate sobre política monetária às vezes ocorre de maneira, mesmo que seja de maneira mais acalorada, mas que se democratize esse debate sobre política monetária. Acho que a autonomia significa que o Banco Central precisa prestar mais contas, explicar melhor, e sempre a obrigação é nossa de explicar o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. O Banco Central foi criado para organizar e fortalecer o sistema financeiro do país. Ao longo desses 60 anos, enfrentou desafios como um período de inflação muito elevada, passando de 100% nos anos 1980 para 6.700% pouco antes do Plano Real em 1990. Essa realidade demandou soluções de política monetária como o próprio Plano Real e de negociação da dívida externa, sem as quais o processo de estabilização da moeda brasileira não seria possível. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Olha aí, gente, vamos acompanhar aí essas mudanças aí no PIX, essas inovações, essas adequações, essas melhorias que estão sendo feitas pelo Banco Central, porque o dinheiro físico vai sumir. Isso é fato. Isso é fato, né? Já sumiu quase que 90% do meio circulante. Porque é mais seguro, né, Aldo? Já pensou quantos assaltos a banco não vão ser mais possível. Mais possível, porque não vai ter mais dinheiro no banco, né? Pois é, nós já estamos com o horário bem adiantado, né? Mas ainda tem aqui uma matéria aqui antes da vereadora, né, Marcos André? Tem várias matérias ainda, mas vamos lá, né? Unicamp aprova cotas para pessoas trans, travestis e não binárias em curso de graduação. Eu vi esse assunto ontem. Vamos lá. O Conselho Universitário da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo, aprovou por unanimidade a criação de um sistema de cotas para pessoas trans, travestis e não binárias nos cursos de graduação. As vagas reservadas vão estar disponíveis no edital Enem Unicamp e poderão ser acessadas tanto por estudantes de escolas públicas quanto privadas. A nova política estabelece que cursos com até 30 vagas regulares devem reservar ao menos uma para essa população, enquanto os cursos com 30 ou mais vagas devem oferecer 2. As unidades acadêmicas poderão ainda decidir se essas vagas serão regulares ou adicionais. Caso sejam adicionais, não haverá obrigatoriedade de preenchimento. Nos casos em que as vagas forem retiradas da ampla concorrência, metade delas será destinada a candidatos pretos, pardos e indígenas. O ingresso dos candidatos será baseado em autodeclaração, acompanhada de um relato de vida, que será avaliado por uma comissão de verificação. Segundo a Conveste, que é a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp no vestibular 2025, 279 candidatos se inscreveram com nome social. Desses, 40 foram convocados. Os cursos mais procurados para esse grupo foram artes visuais, ciências biológicas e medicina.
A decisão é resultado de articulações entre movimentos populares, estudantes e a reitoria, num acordo firmado na greve dos alunos de 2023. O grupo argumenta que a política se alinha às ações afirmativas da universidade e responde à exclusão histórica da população trans do ensino superior. Atualmente, pelo menos 13 universidades federais e estaduais no país já adotam algum tipo de reserva de vagas para essa população. No X, ou X, ex-Twitter, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, comemorou a aprovação da medida, que ela classificou como uma vitória da educação pública, da comunidade estudantil, da população trans e da própria Unicamp. A parlamentar esteve no campus da universidade em 25 de março, quando participou de uma discussão sobre a pauta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adele Robiches. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí, doutora, você é público também, você atende muito paciente, né, com essa questão, né? Sim, essa questão das pessoas trans, travestis e não binários, né, que nos cursos aí de graduação. Então, as pessoas nessas condições aí, elas têm mais dificuldade sim de se inserir aí na sociedade, de ter acesso ao curso, algum curso de graduação, porque geralmente enfrentam o preconceito, que ainda é muito existente. O isolamento social, né? Isolamento social, passam por muitas, como é que eu posso dizer, agressões físicas e psicológicas, certo? Eles recebem ameaças justamente por serem na condição, né, que são sua orientação sexual aí. Então, é um avanço que tivemos aí na questão aí do governo, está proporcionando. E eu, quando fui vereador em Barras, eu apresentei essa pauta, inclusive incentivei a criação da primeira associação LGBT em Barras, que foi o Babaçu Rosa. Aprovei uma lei na Câmara Municipal, mas infelizmente não foi sancionada, que previa essa questão da discriminação com esse público. Realizamos seminários de diversidade sexual em Barras, um projeto financiado pela Unesco, que eu toquei aqui em Barras. Na época causou muita estranheza, porque foi muito tempo atrás. Está muito tempo. E aí as pessoas ficaram assim meio que espancadas, né? O vereador Chico Leite está defendendo isso. Sim, claro, tem que defender, porque todo mundo tem que ser defendido. Sim. Né? Todos os públicos têm que ser defendidos, todos são cidadãos, né? Então a gente, depois, posterior, outros políticos, né? Inclusive a prefeitura agora, que realizou um seminário. É importante que a gente não tenha preconceito e que políticas públicas sejam afirmativas para tirar esse pessoal da marginalização do qual foram jogados, né? Porque ninguém opta, né? Aquilo é uma opção sexual. Ninguém tem opção sexual, tem orientação. As pessoas nascem assim, as pessoas não se tornam homossexuais, não se tornam travesti porque fizeram uma opção. Não, é uma orientação, vem de dentro. Né? Porque ninguém vai optar por um caminho para sofrer, para ser discriminado. É porque a pessoa é daquele jeito e ponto final. Certo. E como a gente percebe, né, o Chico era um vereador que trabalhava. Trabalhei um bocado, viu? E fui muito incompreendido, porque eu acho que eu estava à frente da história. Estava muito à frente. Estava muito à frente da história. É perceptível isso. Obrigado. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Vamos aqui, gente. Olha, o deputado Evaldo Gomes, do Solidariedade, né, que é o deputado da qual o presidente da Federação de Futebol do Piauí, o Robert Brau Carcará, é ligado, né? Então o deputado Evaldo esteve lá no Albertão, juntamente com a esposa, que é presidente da Secretaria, ou é Federação de Secretaria de Esporte, né, do governo do estado, né? Que o deputado Evaldo Gomes Solidariedade conferiu presencialmente a final do Campeonato Piauiense de Futebol e a conquista do Piauí Esporte Clube. Há 40 anos que o Piauí não ganhava um caneco, né, rapaz? Coisa braba. Eu me lembro, a antiga sede do Piauí, ali na Kennedy.
uma final, abre aspas aqui para o deputado, uma final memorável que representa bem o sucesso do Campeonato Piauiense e a evolução do nosso futebol, fecha aspas, destacou o parlamentar. No registro, Evaldo Gomes, né, na foto que está publicada lá na coluna do Evaldo, está lá no registro, ele deputado ao lado dos empresários Jesus Tarja e José Sobrinho, do grupo que patrocinou, né, o certame, né, e do presidente da Federação de Futebol, o Brau Carcará, e a secretária de esporte, né, que é a esposa do deputado Evaldo Gomes, a senhora Josiane Campelo. No final, hoje aqui do nosso jornal, nós vamos aqui divulgar uma matéria da TV Cidade Verde, né, que em conjunto com a Gelta Veículos, né, foram os patronesses aí desse campeonato piauiense, que já está na história como o melhor campeonato piauiense, né, que já ocorreu, né. Agora vamos dar aqui uma notícia aqui de quinta-feira da semana passada, que a gente já tinha fechado a pauta, né, e eu acho relevante, né, a gente saber disso aqui, ó. Policial Barras Piauí. A notícia de 27 de março de 2025, né? Ela foi atualizada às 21 horas e 41 minutos do dia 27. Policial civil é preso por abuso de autoridade em Barras. Segundo a polícia, o agente ameaçou mulheres com a arma em punho durante as festividades de carnaval. Já pensou? Policial de arma em punho ameaçando mulheres? Eu não soube dessa história. Acho que foi bem abafado, né? E isso aqui, os portais daqui de baixo, nenhum fala disso aqui. Nenhum. Está no GP1. No GP1 aqui, matéria da Carolina Mata e Thaís Guimarães. São duas mulheres. Mulher não pode deixar passar batido num negócio desse. Né? E nós, homens, que não temos aí, como dizem, aí não temos lugar de fala, mas é obrigação de quem é homem de verdade não compactuar com agressão e violência contra a mulher. O agente Cícero Henrique de Souza Araújo, da Polícia Civil do Piauí, foi preso nesta quinta-feira na cidade de Barras, onde atuava como plantonista na delegacia seccional. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em ação conjunta da Delegacia de Repressão aos Crimes Funcionais, né, que é a delegacia voltada interno, né, os funcionários, e a Delegacia de Barras, e o Departamento de Repressão a Ações Criminosas Organizadas. Vixe, e tem até o Draco na história aqui, que o babado aqui é sério, viu? Segundo informações do delegado de Barras, o delegado Melo, o policial foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência e por abuso de autoridade. Em nota, a corporação afirmou que Henrique Araújo ameaçou mulheres com arma em punho durante as festividades de carnaval. Abre aspas. O cumprimento da ordem judicial foi referente ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, assim como abuso de autoridade, situações que foram agravadas durante o carnaval na cidade de Barras, ocasião em que o policial civil abordou algumas mulheres na rua, ameaçando-as com armas de fogo em punho. Diz o delegado. Diversos crimes. Ainda conforme a Polícia Civil, o agente é alvo de inúmeros inquéritos. Rapaz, acusado de diversas práticas criminosas. A polícia instaurou diversos inquéritos policiais contra o agente de polícia, aos quais investigam diversos crimes cometidos por ele, entre os quais peculato, tentativa de sequestro, razão pelo qual representou pela prisão preventiva do aludido policial. Porra, tentativa de sequestro, desculpa, tentativa de sequestro. Aqui é porque não estão dando aqui os detalhes. Tem das mulheres envolvidas, logicamente não pode, que a gente tem que preservar o nome das vítimas, né? Operação Infiltrados. Em maio de 2017, olha só, já em 2017 o cabo já estava
dando trabalho, sendo alvo e ainda hoje estando na polícia, né? Em maio de 2017, Henrique Araújo foi alvo da Operação Infiltrados, deflagrado pela Secretaria de Segurança Pública. Ele foi acusado de integrar a organização criminosa formada por policiais civis. Uma organização criminosa dentro da polícia, feita só por policial. Essa é a organização pior de todas, né? Porque são cidadãos armados, né? Que têm a função, né, de defender a sociedade. Na verdade, são os bandidos. Sério, muito sério isso. A secretaria foi acusado de integrar a organização criminosa formada por policiais civis, especializada em fraudes em concursos públicos. Em especial ao certame para a Polícia Civil do Piauí, realizado em 2012. Quer dizer que o cabo fraudou o concurso de 2000, terá sido o próprio concurso que ele passou. No mesmo ano, o agente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado com mais outros 12 policiais. Rapaz, aqui está demorado, viu, Marcos André? 2012, 2017, nós estamos em que ano mesmo? Me refresca a memória aí. 2025, né? Aí vão prender o cabo depois que ele anda de arma em punho aqui na cidade, aqui em pleno carnaval. Policial da cidade, plantonista da nossa delegacia. É sério, viu? Sério, sério, sério. Pois, gente, vamos aqui ouvir aqui os áudios. E você que nos acompanha na nossa live aí no Facebook vai ver as imagens do pastor Rogério, que é o coordenador do Caçadores de Vida, né? E também de um sítio, não recordo o nome do sítio, Marcos André, que ele faz lá o tratamento, né, para desintoxicar jovens, né, que estão aí na questão do vício com drogas, né? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o pastor. Povo de Deus, estou aqui na casa do Jailson, o rapazinho que faleceu, passou pela clínica, está ali a mãe dele, nós já conversamos aqui com a mãe dele. Irmão, eu estou muito triste, comovido, vendo aqui a situação da casinha dela, irmão. Aqui os pau, essa casinha não sei como ainda não caiu por cima da senhora, meu irmão. Olha só, irmão, a situação bem aqui desse pau aqui, olha. Olha só, tá quebrando, né? Eu queria que esse vídeo chegasse aí até o seu Brau, meu amigo Brau. Olhe para essa família, eu sei que você tem um coração bom. Eu vou ver o que eu posso fazer aqui por ela. Eu não tenho muito, mas eu creio que a minha mão de obra, eu sou pedreiro, a minha mão de obra, convidar um dos meus meninos lá para vir ajudar aqui ela. Olha só como é a situação da casinha dela, né? Eu quero pedir aí o seu Brau. Olhe para essa família, que é a mãe do Jailsonzinho, que partiu, que passou lá pela clínica. Aí ele abandonou o tratamento e aconteceu algo que a gente não queria que acontecesse. E hoje a gente viemos aqui, né, conversar com a família, deixar umas cestas básicas e dar o nosso relatório do que aconteceu. Sinto muito pelas pessoas que estão querendo criticar nós, mas são pessoas que são acusadores, pessoas usadas pelo mal, que querem atrapalhar o trabalho da Caçadora de Vida, né? E eu estou querendo pedir aí o seu Brau, o prefeito de Barras, os vereadores, irmão. Olhe para essa senhora aqui, irmão. Eu queria ter dinheiro, para você ver que essa casa aqui eu não ia construir. Mas vamos ver o que é que nós podemos fazer, que esse vídeo chegue até alguma autoridade. O pastor Marcos Rogério é um pastor que eu admiro, né? Porque é muito fácil você ser pastor para cuidar do rebanho próspero, né? Daqueles que estão bem de vida, que estão empregados, que são comerciantes, que têm grana, que pode pagar o dízimo, né? Agora, ser pastor de um rebanho com problema com droga, com problema de moradia, né? E receber a solidariedade de um pastor, aí é cristianismo. Aí bota a maior fé, né? Então, esse tipo de trabalho, ele sempre foi apoiado pelo Brau e com certeza ele atenderá essa demanda do pastor Rogério, porque, repito, é muito fácil você pastorear, né, aqueles que estão na fartura, né? Aqueles que estão na prosperidade, né? Agora,
quem está no problema, que tem um filho que morreu, que já passou pela casa lá de tentativa de se recuperar de um vício, né? São as condições sociais terríveis que enfrentam esses jovens. Então isso é que é o trabalho realmente de um pastor, de ir lá salvar almas, né? Salvar vidas, né? De procurar a melhoria para esses que têm pouco ou quase nada. Então, esse é o trabalho de evangelização, esse é um trabalho religioso que a gente tem o prazer aqui de divulgar e de compartilhar esses exemplos com você que nos assiste, que nos acompanha aqui no Jornal Águia Web. Agora vamos ver o segundo vídeo do Veio Ouvir, né? O segundo vídeo do pastor, já com a resposta. Olá, povo de Deus, eu estou muito feliz aqui neste momento, aqui dentro da clínica Caçadora de Vida. E a gente acabamos de colocar um vídeo aí, né, pedindo ajuda para construir ali a casa da mãe do Jailson, né? E para a glória de Deus, eu fui respondido aqui pelo seu Brau. Glória a Deus! Obrigado, Deus! Seu Brau, irmão, nós fizemos um acordo aqui. Como aqui eu tenho 4 pedreiros, cadê os pedreiros? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tenho 4 pedreiros aqui, ajudante, ele vai entrar com material e a Caçadora de Vida vai entrar com a mão de obra. Glória a Deus! Nós vamos construir, irmão, a casinha lá da mãe do Jailson. Para a glória de Deus, irmão, louva a Deus pela vida do seu Brau, né? O Brau, homem de Deus, que tem ajudado o povo barrense. Que Deus lhe abençoe, seu Brau. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Vamos lá. Vamos aqui para a vereadora, aqui dar umas rápidas pinceladas aqui, ó. A vereadora Tatiana Medeiros é presa pela Polícia Federal e afastada do cargo em Teresina. Segundo a Polícia Federal, há indícios que a campanha que elegeu a vereadora em 2024 foi custeada com recursos ilícitos oriundos de facção criminosa. A vereadora, não vou ler aqui a matéria toda, né? A gente já comentou isso aqui. Aí vem o PSB, só afastou ela da direção do partido, não expulsou. A Câmara Municipal de Teresina nunca tomou uma providência. Aí está aqui, ó, Justiça Eleitoral afasta a vereadora Tatiana Medeiros da Câmara, coisa que a Câmara devia ter, né, por uma questão de decoro, ter se antecipado, ter tomado as medidas antes da Justiça. Porque fica assim, tem que esperar pela Justiça. Não. Existe a questão do decoro parlamentar. Como é que a pessoa é vereador da capital do estado do Piauí, o namorado é chefe de uma quadrilha, vai preso, tem uma investigação da Polícia Civil mostrando que o cara movimentou 2 bilhões e 100 milhões. Então, tá aqui, ó, PSB aí agora, depois da mulher presa e afastada do mandato, é que o PSB aqui vai resolver expulsar. Devia ter expulsado há muito tempo. Porque a pessoa que tem um relacionamento afetivo com o outro e não sabe da vida do outro, ou tá mentindo, ou então é um idiota, né? Mentecapto. Isso, e não tinha nem condições dela ser uma vereadora, porque para ser vereadora tem que ser muito... Precisa ter noção do que está fazendo. Isso, né? Exatamente. E com quem que ela está convivendo. Tem que ser muito sem noção, né? Não? Tem que ser muito sem noção. Uma pessoa namorar com um bandido e não saber. Exatamente, Chico. Exatamente. Para encerrar aqui nosso jornal, nossa resposta aqui do deputado Evaldo Gomes ao assédio do PT. O deputado estadual e presidente do Solidariedade no Piauí admite que recebeu os convites, né, por parte do PT e do governador Rafael Fonteles, para se filiar ao PT. Ele diz que faz parte da operação política da base governista para reduzir o número de chapas proporcionais de partidos aliados, também chamado de chapinhas. Mas Evaldo Gomes evita respostas e joga a decisão partidária para o futuro. Abre aspas para o deputado Evaldo Gomes. Meu amigo, eu só trato de questão partidária em 2026. 2026, declara o parlamentar. Tá certo ele, né? Tá certo.
Primeiras coisas primeiras, né? É um primeiro atravessar 2025 e em 2026 é que o homem vai resolver, tem até março. E só para terminar aqui, terminando de vez, lembrar a reunião, Alda, do nosso partido. Sim, uma reunião. Reunião sábado, dia 5 de abril, às 9 horas, lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a pauta, eleição do Diretório Municipal de Barras. Registro de chapas, não é isso? Isso. E o prazo final, dia 14 de abril. Exatamente, para registrar as chapas, se é que vai ter 2 chapas, né? O ideal é que tenha só uma mesmo, né? Para que disputa, né? Algo de consenso, né? O que vai ser discutido sábado. Estarei lá no sábado. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, uma boa tarde a você que nos acompanha através da nossa live no Facebook, através da nossa página Rádio Águia Web e também através das plataformas digitais, as plataformas de rádio web e através do nosso app. Baixe o nosso app e acompanhe a nossa programação. E qualquer notícia, qualquer informação, qualquer reclamação, é só acessar através do nosso WhatsApp, que aqui as portas estão abertas para qualquer denúncia ou sugestão de pauta. É isso, ficamos por aqui e até segunda. Boa tarde. Então você fica com a matéria da TV Cidade Verde, com um balanço do melhor campeonato piauiense de todos os tempos. O campeonato piauiense 2025, que teve aí o enxuga-rato, né? O enxuga-rato, campeão depois de 40 anos de jejum. Foi maior do que o jejum do Corinthians naquele tempo, né? Lá do Campeonato Paulista. Aí Romário faz boa jogada pelo lado esquerdo, se levanta, o cruzamento na área, tem a chance, Veraldo de cabeça coloca a bola pela linha de fundo. Boa descida do Fluminense, boa chegada do Romário pelo lado esquerdo. Aí o primeiro lance do Kaique pelo lado esquerdo, tem a chance o Piauí, cruzamento na área, nas mãos de Siriaco que saiu. Vem a resposta do Fluminense, Veraldo pelo lado direito, é boa jogada, o cruzamento, tem a chance, olha, você bateu pra fora pra ninguém. Que lance agora, Dídimo de Castro. Aí você vê no Marcinho Guerreiro, treinador do Fluminense também. Bola na direção de ataque. Tem a chance. Kaique entrou na área. Fez o toque, vai entrar. Gol! Kaique! Abre o placar no Albertão. Abre o placar na decisão. Na saída do goleiro João Siriaco, Kaique fez o toque. Ela entrou lentamente no fundo da rede para fazer 1-0 para o Piauí. Sai na frente o Piauí, sai na frente na decisão. 1-0, Kaique, número 20. Aí vai para a cobrança da falta Gabriel Vieira. Mandou essa bola direto, a bola passa por cima do gol, perigosamente em cima da meta do goleiro Alain. É apenas tiro de meta. Vem a cobrança pelo lado esquerdo. Gabriel Vieira partiu para a bola. Levantou essa bola na área. Veio o corte do Iranildo, a batida para fora. Ótima finalização do Biloca. Você está vendo ele aí no detalhe? Ele consegue pegar essa sobra no corte feito pelo Iranildo. A bola sobrou limpa para ele. Ele encheu o pé, mas mandou por cima do gol do goleiro Alain. Você revendo o lance. Biloca, Dídimo de Castro. Que chegada agora do zagueiro, hein? Autorizada a cobrança. Mandou direto. Gol! Olha só como ele mandou de perna direita. O goleiro João Siriaco se esticou todo, mas não conseguiu chegar. 2 para o Piauí, 0 para o Fluminense. O Piauí vai ficando com um título estadual, Dídimo. Aí o Fluminense troca passes, vai terminar, apita, termina o jogo. O Piauí é campeão piauiense de futebol. Enxuga-ratos é do povo, das multidões, campeão dos campeões. O teu
torcida do Enxuga-Rato em festa. Dídimo, foi uma partida equilibrada, mas com mais chances até do Fluminense, né? O Fluminense teve ótimas oportunidades para partir na frente. Depois vimos aí o lance que esse bom jogador, Biloca, pegou a bola de frente para a meta e subiu demais. Mas é assim a decisão. Decisão tem que ser com muita garra, né? Com muita dedicação. O Piauí marcou demais. É a chamada marcação cerrada do Piauí em cima dos jogadores do Fluminense. Daí a vitória. Cumprimentar de um modo especial o presidente Jackson Nogueira, que é um jovem na idade e no futebol. Ninguém conhecia Jackson Nogueira no futebol. E ele comandou esse Piauí, tirou lá de baixo para ganhar o título da Série B, o Campeonato Sub-20 e a Série A. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.